Imagina receber R$ 300 mil na conta para manter um festival cultural rodando perfeitamente por 2 anos. Mas, na hora de assinar o contrato, perder absolutamente tudo. Por quê? Porque um detalhe burocrático bobo em uma conta bancária estava errado. O dinheiro volta para o governo, a oportunidade desaparece e o projeto ele fica na gaveta. Exato. É exatamente esse tipo de armadilha invisível que separa quem domina as regras do jogo de quem fica pelo caminho. Então, vamos desempacotar isso. Este podcast, Destrinchando Editais, é um oferecimento de Rodrigo Varanda, artista, produtor cultural e redator técnico, com experiência sólida na elaboração e aprovação de projetos em editais públicos nas esferas municipal, estadual e federal. E vale lembrar que o Rodrigo é fundador do Varanda Verso, uma engrenagem criativa que valoriza artistas independentes e comerciantes locais, com foco na autonomia e fortalecimento de trajetórias reais. Isso mesmo. E o objetivo da nossa análise de hoje é facilitar a compreensão do edital analisado, ajudando artistas e produtores a se sentirem mais seguros na leitura, escrita e inscrição de seus projetos. Mas antes da gente mergulhar nas regras financeiras e nessas armadilhas de documentação, é essencial reforçar aquele aviso obrigatório de segurança institucional. Olha, este conteúdo não substitui a leitura integral do edital oficial. Com certeza. A fonte primária é sempre o edital original publicado pela instituição responsável e os seus respectivos anexos técnicos. É indispensável sempre considerar o material oficial como referência principal para qualquer decisão. E o link do edital está na descrição do capítulo. Perfeito. O documento que norteia a nossa investigação de hoje é o edital de chamada pública número 11/2026, que dispõe sobre o Programa Nacional Aldir Blanc de apoio a ações continuadas no estado do Rio de Janeiro. E, naturalmente, nossa análise engloba também os seus anexos técnicos fundamentais. Show! E assim, a missão de hoje é fascinante porque ela foge muito daquele padrão clássico de fomento, sabe? A gente não vai falar daquela peça de teatro que vai estrear, ficar um mês em cartaz e depois desaparecer. Não mesmo. Ou tipo de uma exposição montada só para um fim de semana. Hoje o foco recai sobre estruturas culturais que já existem, projetos que já respiram e que precisam de fôlego real e fôlego financeiro para continuar operando. A gente tem sobre a mesa um montante financeiro que é simplesmente absurdo para o estado do Rio de Janeiro. É um valor formidável. Sim, estamos falando de R$ 19.200.000. É uma injeção de capital gigantesca. É formidável, sem dúvida, e demonstra o peso real dessa política pública, né? No entanto, é fundamental compreender a arquitetura de como esse recurso vai ser distribuído. Porque esse valor não é um cheque em branco liberado de uma única vez para quem pedir primeiro. Seria muito fácil se fosse, né? Pois é. Ele está rigorosamente fatiado para atender 42 propostas ao longo de 2 anos inteiros de execução. Isso cobre especificamente os exercícios de 2026 e 2027. Entendi. E a primeira pergunta que surge na cabeça de quem ouve sobre quase R$ 20 milhões é quem exatamente pode pleitear uma fatia desse bolo. Porque a leitura inicial do documento apresenta uma barreira muito clara sobre a natureza jurídica de quem submete a proposta. Sim, tem uma barreira bem firme aí. Se um artista independente, brilhante, tentar entrar apenas com a identidade civil, tipo só com o cadastro de pessoa física, o que acontece com ele? A tentativa morre na mesma hora. Caramba! A restrição nesse ponto é absoluta e inegociável. Este edital é exclusivo para a pessoa jurídica, o que inclui entidades com ou sem fins lucrativos, e para microempreendedores individuais, os famosos MEIs. Inscrições feitas por pessoas físicas estão estritamente impedidas. Certo, mas e se a pessoa correr e abrir um CNPJ um dia antes de se inscrever? Também não rola. Não basta apenas abrir um CNPJ na véspera da inscrição para tentar a sorte. A organização, ou o MEI, precisa estar formalmente sediado no estado do Rio de Janeiro há pelo menos 1 ano de funcionamento regular. Ah, tem essa trava de 1 ano, então. Exato. E esse 1 ano precisa ser comprovado até a data final da inscrição. É uma peneira inicial bem rígida, né? Forçando a formalização do setor cultural. Agora, detalhando para onde vai todo esse recurso,
O texto divide o apoio em 3 grandes categorias, com valores diferentes. Isso, são 3 divisões. A categoria A é voltada para circos de lona e vai contemplar 15 propostas com R$ 200 mil cada. Aí temos a categoria B, que abrange grupos ou companhias, também com 15 contemplados e os mesmos R$ 200 mil. Mas a categoria C, que é destinada a festivais ou eventos, vai selecionar 12 propostas com um aporte maior, são R$ 300 mil cada. Correto. E aí fica a dúvida por que um festival recebe R$ 100 mil a mais do que um circo ou uma companhia teatral. Então, essa divisão não é aleatória, sabe? Ela reflete uma compreensão técnica muito apurada das diferentes necessidades operacionais do setor cultural. Um festival, por sua própria natureza, exige uma concentração colossal de infraestrutura. Faz sentido. Logística, som, luz. Exatamente. Logística, segurança, locação de grandes espaços e pagamento de dezenas de cachês em uma janela de tempo muito curta. Às vezes, toda essa operação acontece em apenas um fim de semana. Então, é um formato que consome combustível financeiro de forma muito agressiva. Consome tudo de uma vez. Isso. Já os circos e as companhias de teatro ou dança possuem um fluxo de manutenção contínua. Eles diluem os custos operacionais, como aluguel de sala de ensaio e manutenção de equipamentos, ao longo dos meses. Entendi a lógica. E a palavra contínua me parece ser a verdadeira chave para decifrar a lógica desse documento inteiro, né? Deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia. E, por favor, me corrija se o raciocínio estiver errado. Claro, manda ver. A grande maioria dos editais de cultura funciona tipo um financiamento para construir um barco novo. O governo paga a madeira, paga a vela, o projeto, e o barco vai para a água pela primeira vez. Mas este edital, por se tratar de ações continuadas, tem uma proposta totalmente diferente. É um edital exclusivo para uma tripulação que já está navegando em mar aberto há um bom tempo e precisa de recursos urgentes para manter a frota funcionando. Sim, perfeito. Para fazer a manutenção do casco, não deixar a equipe passar fome e impedir que o navio afunde. É por aí. Faz sentido? Faz todo sentido. O que é fascinante aqui é observar como o edital traduz essa analogia do mar aberto em exigências documentais inegociáveis. Porque, assim, não basta o proponente escrever um texto poético no formulário afirmando que o trabalho do grupo é contínuo. A banca não vai acreditar só na palavra dele. De jeito nenhum, é obrigatório provar com documentos históricos. O texto exige a comprovação de, no mínimo, 3 anos consecutivos de atuação prévia para circos, grupos e companhias. 3 anos consecutivos. Isso. No caso dos festivais ou eventos, a regra muda um pouco, mas a essência é a mesma. É preciso ter realizado pelo menos 3 edições anteriores daquele evento. E um detalhe que destrói muitos planejamentos, viu? Essa contagem de tempo ou de edições precisa estar totalmente completa até o prazo final das inscrições. Prazo esse que é crucial a gente registrar para quem está anotando. As inscrições abrem às 9 horas do dia 27 de abril e encerram pontualmente às 18 horas do dia 18 de maio de 2026. É uma janela curta. Super curta. Exige uma organização monstruosa de portfólio para conseguir provar esses 3 anos de estrada. Mas, avançando para a operação financeira em si, surge uma dúvida gigantesca. 200 ou 300 mil reais é muito dinheiro. O governo não faz simplesmente um Pix desse valor no dia seguinte à assinatura do contrato? E deseja boa sorte, né? Não, de forma alguma. Como é que funciona a mecânica dessa liberação, então? A engenharia financeira foi inteiramente desenhada para garantir a segurança dos cofres públicos. O pagamento é fracionado em 2 momentos muito distintos, que o documento oficial chama de ciclos. Ciclos, tá. O ciclo 1 ocorre com o primeiro aporte no exercício de 2026. Isso só acontece após a assinatura do termo de execução cultural, que em termos práticos é o contrato formal, onde o grupo promete entregar as atividades culturais propostas. A partir da assinatura, existe um prazo de até 12 meses para executar as ações desse primeiro ciclo. Certo. Então a primeira metade do dinheiro garante a navegação do primeiro ano. Mas e o restante? Fica retido? É aí que entra o funil administrativo rigoroso. O segundo aporte, que é referente ao ciclo 2,
e será pago apenas no exercício de 2027, fica travado até que uma prestação de contas seja avaliada. Ah, tem que provar o que fez antes de receber mais. Exatamente, é obrigatória a aprovação de um relatório parcial de execução. Basicamente, o governo diz: mostre os recibos, prove que o primeiro ano foi executado corretamente. E, além disso, é necessário enviar um novo plano de atividades atualizado para o segundo ano. Somente com o relatório aprovado e o plano ajustado é assinado um termo aditivo. Que é meio que uma renovação. E isso um complemento ao contrato original, liberando, enfim, a segunda parcela do recurso. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque as regras não ditam apenas quando o recurso chega, mas impõem amarras muito severas sobre como ele pode ser gasto, sabe? Com certeza, o orçamento é muito engessado. Analisando o anexo 07, que trata das regras da planilha orçamentária, existem duas travas financeiras que mudam completamente o jogo na hora de planejar os custos da operação. A primeira trava determina que o proponente, seja ele o titular do MEI ou os diretores da pessoa jurídica, não pode receber mais do que 20% do valor total do aporte como remuneração. Uma regra fundamental. E aqui eu preciso atuar como um advogado do diabo, tá? Se o grupo foi fundado por essas pessoas e elas trabalham 80 horas por semana para manter a engrenagem girando, por que o edital limita o pagamento delas a apenas 20%? É uma ótima pergunta. E essa é uma confusão comum, mas que tem uma explicação clara baseada na lógica de políticas públicas. O fomento estatal, especialmente num montante tão alto assim, não tem a função de atuar como uma substituição de salário. Não é um prêmio, né? Exato, não é um prêmio de enriquecimento pessoal para os fundadores da organização. O objetivo é a manutenção da estrutura como um todo. Se não houvesse essa trava de 20%, a gente correria o risco de um diretor de companhia teatral aprovar R$200 mil, colocar 150 mil no próprio bolso, como pro labore, e deixar apenas 50 mil para pagar a luz, os atores convidados e o cenário. E aí o projeto não acontece do jeito que deveria. Exatamente. Essa regra garante que o dinheiro efetivamente chegue à ponta da cadeia produtiva, movimentando o mercado e pagando os técnicos, assistentes e todos os fornecedores. A matemática precisa fazer sentido para a coletividade, não apenas para o indivíduo. Perfeito. E a segunda grande amarra orçamentária é a de territorialidade. O texto obriga que pelo menos 70% de todo o recurso obtido seja gasto com profissionais, equipe técnica e fornecedores que residam ou tenham sede no estado do Rio de Janeiro. Outra regra fortíssima. Mas e se, por um acaso, um festival gigantesco no interior do estado precisar alugar uma estrutura de palco super específica que só existe lá em São Paulo? Eles estão proibidos. Não, o edital não proíbe a contratação externa de forma absoluta. Ele apenas impõe um limite máximo. Nesse seu caso hipotético, a estrutura de São Paulo teria que caber dentro da margem dos 30% restantes do orçamento. Ah, entendi. Tem uma margem de manobra. Tem, sim. Mas a obrigatoriedade dos 70% retidos no Estado é um mecanismo clássico e intencional de indução econômica. Se o governo fluminense está injetando 18 milhões na economia criativa, ele exige que a maior parte dessa riqueza circule ali dentro, gerando emprego, pagando impostos locais e sustentando as famílias que vivem e trabalham no Rio de Janeiro. Se essas são as amarras na hora de montar a planilha, como isso reflete na hora de receber a nota final? Porque tudo isso vira pontuação, né? Como a banca examinadora distribui os 100 pontos possíveis? A matriz de avaliação é o coração do processo seletivo. Ela julga o mérito em 5 critérios principais, de A até E, e isso soma 80 pontos. Certo, 80 pontos na base. O critério A avalia a qualidade e coerência da proposta, valendo até 20 pontos. O critério B é a viabilidade técnica, também valendo 20 pontos, e é super crucial entender a diferença entre esses dois. Exato, porque muita gente confunde qualidade artística com viabilidade técnica. Como isso funciona na cabeça de quem está lá na banca avaliando? A qualidade é um mérito artístico, sabe? O conceito, a relevância cultural. Mas a viabilidade técnica é pura matemática e cronograma. É a realidade. Isso. Um projeto pode ser brilhante com uma poesia maravilhosa escrita ali no formulário,
Mas se a planilha orçamentária tentar construir um palco faraônico com apenas R$ 5.000, a conta não fecha. A viabilidade técnica cai por terra e o projeto perde esses 20 pontos, mesmo sendo artisticamente genial. Ou seja, a poesia precisa caber na planilha de gastos. Bom, mas faltam 40 pontos dessa base principal de 80, né? De onde eles vêm? O critério C é o peso da história, a trajetória, que vale mais 20 pontos. É aqui que a banca pontua aqueles 3 anos de experiência que a gente mencionou antes. O critério D avalia as medidas de acessibilidade, valendo 10 pontos. E o critério E julga o impacto socioambiental no território, com os últimos 10 pontos, focando no que aquela ação devolve para a comunidade ao redor. Mas espera aí. Você disse que essa matriz soma 80 pontos. Para chegar nos 100 pontos totais que o edital prevê, faltam 20. Qual é a mágica para alcançar a nota máxima? A mágica atende pelo nome de políticas afirmativas e de descentralização. Além dos 80 pontos de mérito da proposta, o edital prevê um sistema forte de bonificação. Primeiro, temos as cotas raciais e de inclusão. 25% das vagas são garantidas para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Importante demais. Muito. E além dessas cotas de vagas, existe algo chamado indutor populacional, que concede pontuações extras diretas. O famoso indutor populacional. Um termo que soa como algo saído de um laboratório de química, né? Mas que tem um impacto real brutal. O que isso significa para o artista na prática? Significa descentralização de recursos na veia. Historicamente, a capital do estado sempre absorveu a maior parte das verbas culturais. O indutor populacional é uma regra matemática que adiciona pontos extras à nota final de projetos que são de cidades menores, fora da capital. Então, quem está longe ganha um empurrão. Exato. Quanto menor a cidade, maior o bônus. É uma corrida com vantagem para o interior. E para amarrar essa blindagem, o edital cria um teto absoluto. Propostas sediadas na cidade do Rio de Janeiro, a capital, não podem absorver mais do que 40% do total de recursos distribuídos. Uau! Os 60% restantes são obrigatoriamente destinados ao interior e à região metropolitana. É uma engenharia complexa para tentar nivelar o acesso, sem dúvida. Agora, entrando no terreno que dá mais dor de cabeça, analisando as regras técnicas, o que pode causar a eliminação sumária de um projeto excelente? Porque tem um ponto na estruturação do formulário que me chamou muita atenção: acessibilidade. Esse ponto é crítico. A regra diz que propostas que não apresentarem medidas de acessibilidade física, atitudinal ou comunicacional são sumariamente desclassificadas. Não se trata apenas de perder os 10 pontos do critério D e seguir a vida. É o fim da linha. É o fim da linha mesmo. E isso mostra uma mudança dramática e muito bem-vinda no desenho das políticas públicas brasileiras. Porque, olha, há alguns anos a acessibilidade era tratada como um adereço, sabe? Algo que ficava escondido lá em uma rúbrica de rodapé só para ganhar pontos de simpatia. Era algo opcional. Isso, hoje, ela é um pilar estrutural. Se um festival não tem intérprete de Libras, audiodescrição ou rampas de acesso, ele não atende a população de forma universal. Logo, o Estado entende que essa proposta não é digna de financiamento público e inabilita a pessoa na mesma hora. É um recado imponente. Mas existe outra armadilha, ainda mais traiçoeira porque ela acontece depois que o grupo já comemorou a aprovação. É a burocracia da conta bancária. O edital obriga que o selecionado abra uma conta bancária específica no banco indicado, totalmente zerada, exclusiva para movimentar esse dinheiro novo. E é aí que o pesadelo começa para muita gente, não é? Nossa, exato. E as pessoas caem nisso com frequência. Imagina o seguinte cenário. Um grupo teatral ganhou um edital anterior, lá em 2023. Eles realizaram a peça, o projeto foi um sucesso, entregaram os recibos e o processo foi para a fila de análise da secretaria. Aquela fila que demora anos, às vezes. Pois é. Mas, por conta dessa lentidão burocrática, esse relatório final de 2023 ainda não foi julgado e publicado no Diário Oficial.
Aí, se esse grupo, por pura comodidade, indicar o número daquela mesma conta bancária antiga para receber os R$ 300 mil deste novo edital de 2026, o sistema acusa uma pendência. Putz, O edital proíbe expressamente vincular a nova verba a uma conta que ainda tem a prestação de contas pendente de outros certames. é o clássico nadar, nadar e morrer na praia. O grupo ganha, no mérito artístico, tira 100 pontos, chora de alegria e aí perde o contrato na hora de assinar porque reaproveitou uma conta bancária amarrada ao passado. E ainda sobre erros fatais tem um alerta fundamental sobre o envio lá na plataforma Desenvolve Cultura. A plataforma tem seus truques. Sim, o sistema permite apenas uma submissão por proponente. E se rolar aquele desespero, sabe, o arquivo for com erro e a pessoa tentar enviar uma segunda proposta para corrigir a primeira? O sistema ignora implacavelmente o primeiro envio. A regra é rígida. Apenas a última proposta enviada e finalizada é considerada válida para análise. Tudo que foi transmitido antes é descartado. Então a última versão é a que vale. É a que vale. Mas o perigo real da plataforma reside no sistema de segurança de dados dela. Arquivos de rascunho iniciados e não finalizados não ficam armazenados ali para sempre. Após 30 dias do encerramento do edital, qualquer rascunho é deletado permanentemente do servidor. Caramba! E todos nós conhecemos alguém que adora deixar a submissão para as 23h59 do último dia, né? Só que neste caso, o prazo acaba às 18 horas do dia 18 de maio. Deixar para enviar às 17h50, quando a rede inteira do estado do Rio de Janeiro está tentando acessar o mesmo servidor. É pedir para dar errado. É pedir para a página travar, o envio falhar e o trabalho de semanas virar fumaça digital. Planejamento temporal é tão importante quanto planejamento orçamentário. Não tem como fugir disso. E diante de todas essas informações detalhadas, de todas essas amarras, contas bancárias zeradas, regras de 70% de retenção territorial, o que tudo isso significa na prática, para a base, para quem acorda cedo para trabalhar com cultura no dia a dia? Qual é a verdadeira mensagem que o Estado está enviando nas entrelinhas desse documento? A mensagem é uma mudança profunda de paradigma. O que a gente observa com a política nacional Aldir Blanc, especialmente através desse rigor exigido para o financiamento de ações continuadas, é uma transição forçada da lógica de sobrevivência para a lógica de sustentabilidade institucional. Uma virada de chave. Total. Historicamente, grupos de teatro, circos e produtores de festivais viveram uma rotina de exaustão. Eles pulavam de edital em edital para financiar a próxima estreia, sempre precisando recomeçar do absoluto zero. Ao injetar 19 milhões de reais não em projetos efêmeros, mas na manutenção de engrenagens operacionais que já provaram seu valor ao longo de 3 anos, o Estado está formalmente reconhecendo uma coisa muito importante. O quê? Reconhecendo que a cultura é um setor da indústria que exige estabilidade, exige folhas de pagamento constantes e capacidade de planejamento a longo prazo. Essa percepção é nítida. E quando a gente soma o limite de 40% de verba para capital, que força a distribuição de renda para o interior, e a exigência inflexível de que o MEI ou a pessoa jurídica tenha histórico contábil regular, a diretriz fica inegável. O amadorismo administrativo não tem mais espaço. Não tem mesmo. O edital força a economia criativa a ser formal, a ser sustentável e a criar raízes financeiras reais nas cidades onde atua. Exige-se hoje um nível de profissionalismo na gestão e na contabilidade que possui o mesmo peso decisivo do que a própria genialidade artística em cima do palco. Sem dúvida. O mérito artístico passou a ser um pressuposto básico, sabe? Espera-se que a arte seja excelente e ponto. No entanto, é a capacidade de gestão técnica e financeira que efetivamente garante a assinatura do contrato e o depósito do recurso. E se a gente conectar essa exigência administrativa ao panorama mais amplo, fica uma reflexão muito provocativa sobre as entrelinhas desta chamada pública. Qual reflexão? Ao exigir sustentabilidade ambiental obrigatoriamente nos critérios de pontuação e ao forçar uma descentralização econômica agressiva por meio de cotas raciais e travas orçamentárias territoriais,
Este edital sinaliza qual será o futuro inexorável das políticas públicas no Brasil. Projetos culturais vão deixar de ser apenas arte pela arte? Exatamente. Projetos culturais deixarão muito em breve de ser avaliados apenas pela estética ou pela beleza do que apresentam no palco. Eles passarão a ser medidos cada vez mais pela robustez da economia que eles geram ao seu redor, pela quantidade de empregos formais que eles criam e pelo impacto direto de transformação que eles causam nas comunidades onde estão inseridos. É uma mudança de era onde a arte precisa ser, além de bela, estruturalmente sólida. Olha, se quem ouviu a gente até aqui sente que precisa de mais segurança para revisar ou inscrever o projeto, é possível solicitar uma orientação personalizada diretamente com o Rodrigo Varanda. Basta acessar varandaverso.com e clicar no botão de WhatsApp. É um excelente caminho para tirar as dúvidas finais. Com certeza. Lá a pessoa recebe as instruções para agendar um telefonema e entender como pode ser feita uma análise técnica do projeto antes do envio. Às vezes, uma revisão estratégica já é suficiente para transformar insegurança em clareza. E, vale um aviso importante. Quando o canal alcançar 1000 inscritos, será realizada uma aula aberta mostrando na prática como estruturar a planilha de um projeto cultural. E é sempre bom lembrar que este episódio faz parte de uma série contínua de análises práticas de editais culturais. Este podcast está disponível no perfil onde a escuta acontece agora, com outros episódios já publicados. Isso aí. Novos conteúdos são publicados de forma contínua, sempre acompanhando o calendário de editais e oportunidades, e em breve também estará disponível nas principais plataformas digitais de áudio. A gente agradece imensamente pela escuta. E fica a grande reflexão para quem segue na jornada de estruturação de projetos. Garantir que a frota continue navegando em mar aberto exige tanta atenção cirúrgica ao conserto das velas e ao mapa de navegação, quanto exige amor e devoção ao próprio mar. Até a próxima análise. A gente agradece imensamente pela escuta e fica a grande reflexão para quem segue na jornada de estruturação de projetos. Garantir que a frota continue navegando em mar aberto exige tanta atenção cirúrgica ao conserto das velas e ao mapa de navegação, quanto exige amor e devoção ao próprio mar. Até a próxima análise.